sétimo ano lá? Vamos corrigir o terceiro roteiro do primeiro bimestre? Vai lá pegar o material de vocês, estou aguardando. Pegaram? Vamos começar. Muito bem. Antes da gente fazer a correção, eu quero explicar mais uma vez para vocês o critério que eu, Dona Sandrinha, estou utilizando neste momento de pandemia, de aulas online. Quando é enviado para vocês o roteiro lá no grupo do Facebook, ele tem vários campos. O campo que você precisa deixar no teu caderno é aqui o campo de atividades. Entretanto, os outros campos estão explicando para vocês a qual dia que equivale essas aulas e também o critério do professor. Um dos meus critérios é interagir no grupo do Facebook, escrevendo ok lá nos comentários, fazendo perguntas, dizendo se já fez, se já não fez, se entendeu, se não entendeu. Estou tendo muita dificuldade com isso. O grupo lá no Facebook, melhor dizendo aqui no Facebook, está representando a nossa sala de aula, então é a participação de vocês. Nesse momento de pandemia, está valendo mais a participação de vocês. Então vamos participar. Nesse terceiro roteiro, além dos OKs no comentário, eu fiz um pedido em relação à primeira atividade, que é uma experiência e nada complicada. Inclusive, eu vou fazer ela com vocês, mas no final do vídeo, tá bom? Essa experiência, eu pedi uma foto. Teve aluno que fez certinho, colocou a foto lá no comentário, como eu pedi. Tem aluno que é mais tímido, que me mandou no particular, lá no Messenger, já olhei. Mas tem aluno que não me mandou a foto. Quando o professor monta o roteiro para vocês, ele tem um raciocínio de aprendizagem para vocês. Esse aprendizado vai ser efetivado se você seguir o roteiro. Tem aluno que está participando no Facebook no nome da mãe. Dá super certo. O que tem? Só que precisa colocar o teu nome, porque são muitas mães, muitos pais participando e às vezes eu me confundo quem é quem. Mas coloque então seu nome, não tem problema nenhum participar com o nome do Facebook da mãe, do pai, do irmão mais velho. Tem problema não participar, tá bom? Por que nenhum roteiro eu pedi para entregar em mãos para mim, imprimir e entregar? Porque eu tô fazendo as correções, vocês já vão olhar, arrumar o caderno igual a gente faz na sala de aula. Não vai ter prova, Dona Sandrinha? Vai ter, mas vou fazer em forma de formulário online e vocês vão responder na própria internet. Nada de imprimir coisas e mandar para mim. O mínimo que vocês andarem pelas ruas é melhor para essa pandemia acabar. Combinado? Então vamos para a correção? Correção, terceiro roteiro, sétimo A, primeiro bimestre. A partir do dia 8 já serão roteiros do segundo bimestre. Não deixem para a última hora, tá bom? Primeira atividade, experiência sobre sensação térmica. Vou fazer com vocês, mas vai ficar no final do vídeo. Porque eu vou fazer lá na varanda, que é muito apertado para eu fazer nesse cômodo aqui onde eu tô na minha casa, tá? Então vai ficar no final do vídeo. Beleza? Segunda questão desse roteiro. Ele pergunta assim para você o que é a condução e deu um exemplo. A gente está falando de propagação do calor. Condução é quando um corpo, uma substância ou um objeto conduz a temperatura para outro corpo, certo?
Então, condução é quando um corpo ou substância conduz calor para outro. Um exemplo que a gente pode dar para vocês, ó, é uma caneca que pode ter ali dentro um leitinho quente, ou aquelas canecas de caldo, de sopa, e aí você coloca uma colher de metal, de aço, e o que vai acontecer? A temperatura do caldo, do leite quente, vai passar para a colher. Então, é um exemplo de condução, de calor, de temperatura, propagação de calor, tudo bem? A convecção é um raciocínio muito usado para instalação de ar-condicionado e muitas geladeiras, na sua maioria inclusive. Por que que o ar-condicionado é colocado na parte de cima do cômodo? Porque o ar quente que está na parte de baixo tende a subir e o ar frio que sai lá do ar-condicionado tende a descer. Acontece isso também lá no refrigerador, na sua geladeira, pelo menos na grande maioria da geladeira. Tá? Deixa eu escrever geladeira, que a professora não é tão boa de desenho, não. Então, aqui, ó, tá o freezer da geladeira, congelador, certo? E aqui tá as outras partes da geladeira. O ar frio vai descer, então, ó, ar frio. E o ar quente vai subir. O que que acontece? Esse ar frio do congelador vai descer, se encontrar com o ar quente e vai refrigerar a outra parte da geladeira. É o que acontece com o ar condicionado. Tá quente aquele cômodo, mas ele começa a descer o ar frio, o ar gelado, o ar quente começa a subir e ele vai refrigerar aquele ambiente. Tudo bem? A irradiação é quando irradia aquela temperatura, espalha aquela temperatura. Um grande exemplo é o nosso Sol. Ele está muito distante de nós, mas ele irradia o calor. Inclusive, se não existisse o Sol, não teria vida na Terra. Tudo bem? Ah, só o Sol? Não. Às vezes, quando a gente faz uma fogueira, né? E fica sentado lá em volta da fogueira, num frio igual esses dias que fez, e a gente vem, ó, coloca a mão perto do fogo, a gente não esquenta, não sente a temperatura daquele fogo, e esquenta a nossa mão, a gente às vezes até precisa se afastar, porque começa a ficar com muito calor. É também uma forma de irradiação. Quando você acende o fogão e coloca a mão lá perto, você não sente a temperatura mais quente? Irradiação. Tudo bem? Espera um pouquinho que a gente vai fazer a experiência, tá bom? Até daqui a pouco. Espera lá. Olha aí, então, o 7º ano A. A nossa primeira atividade era uma experiência sobre sensação térmica. É do livro de vocês, mas vocês não levaram o livro, a dona Sandrinha fez um recorte da atividade e colocou no roteiro. Vou ler para vocês. Então veja, sensação térmica. O que vocês precisavam? De 3 bacias. A dona Sandrinha não tem 3 bacias iguais, tá bom? Depois, água gelada, água em temperatura ambiente e água morna, certo? O que vocês precisavam ter feito? Separar 3 bacias,
Depois, colocar água bem gelada na primeira, olha lá, ó, água bem gelada na primeira. Depois, água a temperatura ambiente na bacia do meio, tá aqui, água a temperatura ambiente na bacia do meio. Depois, água morna na terceira bacia. E tem um recadinho para vocês tomarem cuidado, porque pode se queimar, precisava da ajuda de algum adulto. Aí já vai o meu agradecimento às famílias que estão colaborando com nós, professores, nesse momento de pandemia. Nosso muito obrigado. Depois, você vai mergulhar as mãos na bacia com água gelada, que é a primeira, e a outra com água morna, que é a terceira. E vai ficar ali aproximadamente por 1 minuto. Depois, o último passo é mergulhar, então, as duas mãos que estavam na mão gelada, na água gelada, e que estavam na água morna, na bacia do meio. Então, vamos lá? Ó, água gelada. Depois, na água morna, mais ou menos 1 minuto. Agora, precisava daquela musiquinha que a dona Sandrinha sempre coloca, né? Mas como eu estou em outro lugar, não deu para colocar. Então, vamos ali esperar 1 minuto passando. E aí, lá. E aí, como vocês estão fazendo nessa pandemia? Estão passeando de máscara, né? Ai. Ó, repetindo, larga os cadernos organizados, que na hora que a dona Sandrinha voltar, nós vamos colocar em ordem. E tá ali, passou 1 minuto, e tá aí. Você vai, de repente, não deu 1 minuto certinho, mas já vai dar pra dona Sandrinha fazer. Quando vocês tiram mão gelada, mão morna e coloca na temperatura ambiente, o que vocês sentiram? Quem fez vai saber responder. Coloca aí nos comentários. O que aconteceu? A mão que estava na água gelada e veio para a água em temperatura ambiente, sente a água como quente. E a mão que estava na água morna e veio para a água em temperatura ambiente, sente a água gelada. E você está com as suas duas mãos, uma única pessoa, e sente duas coisas diferentes em algo que só tem uma temperatura. Aí a pergunta da atividade é: com base nesse experimento, responda se podemos ou não confiar em nossos sentidos para conhecermos a temperatura da água da bacia do meio. A gente pode, galera? A gente pode confiar no nosso sentido? Não, nós não podemos. Então, isso é a sensação térmica. Por isso que quando você sente um frio danado, aquele teu amigo nem tanto. A sensação é diferente dependendo das pessoas. Quem ainda não colocou a foto da realização da atividade, nos comentários, coloca lá, estou aguardando. Ó, um grande beijo, saudades da dona Sandrinha. Tchau, tchau.